Pessoal, então, dando início à nossa disciplina de funções biológicas e regulação, hoje eu vou falar um pouco de uma introdução geral para vocês sobre o corpo humano, tá? Porque nossa disciplina vai falar da fisiologia do corpo humano. Então a gente precisa dar uma introdução geral para vocês de corpo humano. Aqui nós vamos falar primeiro dos níveis de organização. Os níveis de organização estrutural, né, do corpo humano são os níveis químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e organísmico, que nessa foto aqui dá para ver melhor. Então vejam, ó, nível químico são os átomos e as moléculas, tá? Os átomos se organizam em moléculas e nós vamos ter aqui o nível químico. Esse nível químico, se agrupando, se organizando melhor, nós vamos ter o nível celular de organização. Essas células vão se organizar e um conjunto de células nós vamos ter tecidos, que esses tecidos já vão ter funções diferentes. E a célula também vão ter funções diferentes. Cada célula tem uma função diferente, cada tipo celular tem uma função diferente. As células são diferentes. A gente consegue relacionar muito forma com a função da célula. Então, forma e função estão intimamente relacionados. Da mesma coisa, forma e função de tecidos, tá? E os tecidos vão se organizar também e vão formar órgãos. Isso tudo nós sabemos. Os órgãos, vários órgãos diferentes, vão formar um sistema. Aqui no caso desse exemplo, nós temos aqui, está formando o sistema digestivo. E muitos sistemas, ou vários sistemas, vão formar um organismo no todo, tá? Que é o que está aqui, ó. Os níveis químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e organísmico. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, ó, começando, né? Falar do organísmico. Veja, aqui nós temos, ó, para vocês aprenderem, quando a gente estiver falando da fisiologia mesmo do corpo humano, para vocês verem os termos, alguns termos direcionais, para saberem localizar órgãos dentro do corpo humano. Então, os termos direcionais, eles localizam com precisão as várias partes do corpo, em relação umas com as outras. Então, o termo mais comum que a gente usa, ó, proximal e distal. Esses termos aqui, ó, proximal e distal, você sempre vai pensar o seguinte, ó, linha média do corpo humano. Linha média do corpo humano. O que é proximal, o que é distal? Proximal é sempre o que está mais próximo da linha média do corpo humano. Então veja aqui, ó, o húmero, esse osso aqui, ó, do braço, tá? O húmero. Qual que é a porção proximal dele? É a do ombro ou é a do cotovelo? Então aqui, ó, é a porção do cotovelo, do ombro. Esse aqui, ó, a porção do ombro é a porção proximal, está mais próximo da linha média do corpo. O rádio e ulna, esses dois ossos aqui, ó, do antebraço. Para vocês não esquecerem, ó, rádio e ulna, tá? Rádio é o que tem antena. Então assim você não esquece nunca mais, ó, antena do rádio. Tá vendo aqui, ó, o rádio, tá? Só uma dica, né, para não esquecer mais. Aí vejam, qual que é a parte proximal? A parte do cotovelo, ou melhor, ou a parte do dedão. A proximal. A proximal é a parte que está mais próxima da linha média do corpo. Isso daqui nós vamos usar muito durante a disciplina, tá? Parte distal, parte proximal. Vamos ver os dedos? Vejam aqui, ó. Os dedos. Esses 4 dedos aqui da mão, ó, eles têm as falanges. Proximal, média e distal. Tá? O dedão só tem 2 falanges. Qual que está faltando? Ó, proximal, média e distal. Então, ó, a proximal vai ser a próxima da mão. A média é a do meio. E a distal é a da ponta do dedo. É a que está mais longe da linha média do corpo. Tá certo? No dedão, qual que está faltando? A média, né? Porque só vai ter 2. A proximal e a distal. Sim. O corpo também, ó. Parte lateral e medial. Aí lateral nós vamos ter lateral esquerda e lateral direita. Isso básico, né? E superior e inferior. Aqui não tem muito. Então, ó, vou voltar aqui, tá? Que na edição fica mais fácil, né? Então, pessoal, ó, ainda falando dos níveis de organização. Agora nós vamos falar da cavidade abdominopélvica. Veja o nome, abdominopélvica. Abdominal e pélvica, tá? Da onde que ela vai? Do diafragma até a virilha. Onde é que está o diafragma? Aqui, ó, diafragma, tá? É aquele músculo que faz o pulmão funcionar. Certo? Esse aqui é o diafragma. Aqui é o início da cavidade abdominal, tá? Então começa aqui, ó, abdominal, tudo isso aqui, ó, cavidade abdominal.
cavidade abdominal, tudo isso aqui. E um pouquinho aqui para baixo, cavidade pélvica. São duas cavidades que nós juntamos aqui no nome um só, abdominopélvica, tá certo? Nessa cavidade nós temos o diafragma, que é o limite, né, da cavidade. Aqui você vai ter o fígado fica de que lado? Direito ou esquerdo? Então dá uma olhada aqui, ó, é a sua direita, né? Como você está olhando de frente aqui, ó, você está vendo do seu lado esquerdo, mas você tem que pensar que o corpo está nessa posição. Então, fígado aqui, ó, direito. Fígado, vesícula biliar, que fica dentro do fígado. Olha, o estômago fica na região mediana, tá? O fígado fica na região lateral direita. Eu falei esquerda antes, né? Lateral direita, tá? O fígado. Vesícula biliar, lateral direita. Veja o intestino grosso. O intestino grosso tem lateral, mediana, lateral de novo, tá? E aqui a cavidade pélvica, onde ficam os órgãos genitais. E a bexiga urinária também. Intestino delgado tem aproximadamente 6 metros e ele fica na cavidade abdominal. Veja, esse aqui é o nível de organização, ó, da vista anterior, mostrando as regiões, tá? As 9 regiões abdominopélvicas. Isso daqui também para você identificar os órgãos, quando a gente estiver falando deles nas aulas futuras, nas próximas aulas. Então veja aqui, ó, cavidade abdominopélvica, começa no diafragma e vai até a cavidade, a região púbica, né, aqui embaixo. Vamos dividir em 9, veja aqui, ó, igual o jogo da velha, dividiu isso aqui em 9. Aí nós vamos ter, ó, região umbilical, é a do meio, tá? A de cima, que é a mediana, aqui, ó, região umbilical, a do meio. Região epigástrica, essa região que fica aqui, ó, perto do estômago e do fígado, tá? Aí nós vamos ter aqui, ó, região hipocôndrica esquerda, tá? E a região hipocôndrica direita. Na região umbilical, é do meio. Do lado esquerdo, região lombar esquerdo, do lado direito, a região lombar direita. Abaixo da região umbilical, a região hipogástrica ou a região pubiana, certo? Depois nós vamos ter aqui, ó, região inguinal ou ilíaca esquerda e a região ilíaca direita. Então, isso daqui vai facilitar vocês quando a gente estiver falando da localização dos órgãos, quando a gente estiver estudando eles. Dê uma olhada aqui em cima, a clavícula. Ó, ainda uma vista anterior. Agora os quadrantes, tá? Corta aqui em 4, ó, nós vamos ter 4 quadrantes, né? Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Para que serve isso daí? Isso daqui, o pessoal da área da saúde, eles sabem esses quadrantes, na verdade isso aqui, né, é definido esses quadrantes, para localizar uma sutura, por exemplo, um corte, uma facada, um tiro. Então, aonde é que foi o tiro? Ah, foi no quadrante superior esquerdo. Então ele já vai, entendeu? Para não correr o risco de fazer alguma coisa no lugar errado. Aquilo que nós falamos até agora é para você ter noção da localização dos órgãos no corpo humano. Aí vamos lembrar dos níveis de organização? O primeiro é o atômico e molecular, que eu não vou falar dele hoje. Nós já vamos começar a falar do celular, tá? Que é isso daqui, ó. A célula e seus componentes químicos. Veja, essa tabelinha aqui, ó, é só vocês decorarem. Não precisa fazer mais nada com ela não, tá bom? Mentira, tô brincando, eu vou explicar. Ó, organização geral da célula eucarionte, tá? Então nós vamos falar da célula eucarionte, que é do corpo humano. Principais componentes de uma célula, como vocês já sabem: membrana celular, núcleo, citoplasma, citoesqueleto, estruturas microtubulares, organelas do sistema de endomembranas, que são quais? Estão lembrando? Retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi. E outras organelas, que vai ter mitocôndria, cloroplasto, peroxissomo. Aqui, ó, função de todas essas organelas aqui e os subcomponentes, tá? Só que, ó, organização geral da célula. O que nós vamos falar hoje mesmo? O que eu falei para vocês? Componentes químicos dessas células. Lembra que eu falei para vocês, ó, que a forma e a função, elas estão intimamente relacionadas? Vejam aqui, ó, algumas formas celulares e vocês já vão ver que a função dela é diferente. Vejam aqui, ó, um oócito ou um óvulo, né? Aqui
Está quase em escala de tamanho correta, tá? Na escala, né, a diferença. Veja aqui, ó, um óvulo tem essa forma. E o espermatozoide, olha a forma dele. Ele é bem pequenininho, perto do ócito. E veja a forma relacionada com a função. Qual que é a função do espermatozoide? Ele tem que nadar rapidamente, em alta velocidade, pelo canal vaginal até encontrar o óvulo. Então, ó, ele não pode ter a forma do óvulo. Como é que ele vai nadar e correr? Entendeu? Correr mesmo. Ele tem flagelo que é para locomoção. Então, isso daqui facilita a locomoção dele. E se ele precisa ser rápido, ele não pode ter um montão de citoplasma, né? Ele tem basicamente o núcleo e um montão aqui de mitocôndrias, que são responsáveis pela síntese de ATP, né? Que vai dar energia para ele correr. Isso aqui, ó, um adipócito, uma célula adiposa. A célula adiposa, aqui onde eu estou mostrando para vocês, ó, isso aqui é onde tem o núcleo dela e o citoplasma dela, com mitocôndrias e as outras organelas. Só esse pedacinho aqui, ó, bem pequenininho. O resto todo aqui grandão, essa parte amarela, é a gordura, porque a função da célula adiposa é estocar gordura. Então ela não precisa ter bastante organela, né? Então esse espaço aqui pequenininho é para conter as organelas. O resto todo dela, essa forma dela é para cumprir a função, para ela exercer a função de estocagem de gordura. Tá? Tá, e tem outras ali. Isso daqui, ó, uma célula eucarionte. Não existe uma célula eucarionte dessa daqui, tá? Isso daqui é só um esquema para vocês verem como é basicamente uma célula eucarionte. Ela vai ter a cromatina. O que é cromatina? É o cromossomo desespiralizado. Vai ter a nucleolo, a região de nucleolo, membrana nuclear ou carioteca, tá? Membrana que envolve o núcleo. Reparem a quantidade de membranas que existem dentro de uma célula eucariótica. Essa parte aqui, ó, vamos começar. A membrana mais interna que tem numa célula eucariótica é a carioteca. Saindo para fora do núcleo aqui, ó, nós vamos ter aqui, vejam, esse amontoado de membranas aqui, ó, que vão formar esses tilacoides aqui, ó. Esse daqui é o retículo endoplasmático. O liso se localiza mais próximo do núcleo e o rugoso mais distante. Em algumas células, a gente nem nota o retículo endoplasmático liso, porque ele é todo rugoso, né? A diferença entre o retículo endoplasmático liso e rugoso é a presença de ribossomos aderidos à membrana desse retículo. Então, olha aqui, ó, membrana, membrana, membrana. Mitocôndrias. Mitocôndrias têm duas membranas, uma interna e a outra externa. Complexo de Golgi, vejam, são membranas também achatadas aqui, tá? Ok. Isso daqui, eu estou falando dessas membranas, eu chamado a atenção delas, para vocês lembrarem que a diferença principal entre uma célula eucariótica e procariótica é a presença de membranas internas. Vocês aprendem que é a presença de núcleo, a presença de organelas. Na verdade, tudo isso se resume a falar que é a presença de membranas internas dentro da célula. Que uma bactéria não tem membrana interna, ela tem só membrana plasmática e pronto. Já a célula eucariótica, não. Ela tem essas membranas internas aqui. Falando de novo, ó, associando forma com função. Veja, o flagelo, né, tem essa forma aqui. A célula que tem flagelo, ela vai ser pequenininha sempre, porque o flagelo é para ela se locomover. E, então, forma e função. Essa parte aqui, ó, as microvilosidades, isso aqui é muito comum em células absortivas, por exemplo, as células do intestino. As células do intestino, elas têm muitas dessas microvilosidades aqui. Por quê? Ela tem essa forma? Porque a função dela é de absorver. Então vejam aqui, ó, entre esse espaço, tá, de uma microvilosidade e outra, vai ocorrer a absorção dos nutrientes que foram digeridos no intestino. Então aqui, ó, é para absorver, para absorver, para absorver. Vejam comigo, imaginem isso aqui, ó. Vamos cortar aqui. Opa. Tá. Imaginem comigo aqui, ó. Estão vendo essa parte aqui, ó, da membrana, tá? Vamos cortar aqui, ó, e esticar. Olha até onde vem. Estou esticando a superfície da célula. Então, tudo isso aqui, ó, de superfície vai ser o lugar de absorção. Se a célula não tivesse essas microvilosidades aqui, se ela fosse só assim, ó,
a área de absorção seria deste tamanho, muito menor. Entenderam? Vejam aqui, ó. Forma, microvelocidades, tá? Relacionada com a função, que é absorver. Absorção, certo? Aqui para mostrar para vocês uma célula vegetal típica. Como é que a gente sabe que isso aqui é uma célula vegetal? A primeira coisa que a gente vê numa célula vegetal, esse grande vacúolo aqui, ó, com a presença de água dentro dele. E cloroplastos, tá? Que só célula vegetal que tem. Outra coisa também que distingue a célula vegetal, a parede celular, que na célula vegetal é feita de celulose. E do que é a parede celular de célula animal? A célula animal, do que é a parede celular dela? Exatamente, ela não tem parede celular, tá? Então, animal não tem parede celular. Vegetal tem de celulose. Componentes químicos da célula. A água. A água é um componente químico extremamente importante, toda célula tem, tá? Algumas estruturas de células modificadas contêm pouca água, mas aí seriam estruturas modificadas para a estrutura de resistência, como, por exemplo, os endósporos bacterianos. Mas a água, então, ó, toda célula vai ter água e bastante. Vejam, ácidos nucleicos. Estou falando de componentes orgânicos. Ácidos nucleicos. Se é célula viva, tem ácidos nucleicos também. Vírus tem ácido nucleico, mas vírus não é célula, tá? É uma partícula, sem vida, mas tem ácido nucleico. A célula viva vai ter os dois ácidos nucleicos, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Aonde se localiza o DNA e o RNA? O DNA vai estar dentro do núcleo, tá? E tem DNA circular dentro das mitocôndrias e dos cloroplastos também. Mas os cromossomos da espécie, eles estão dentro do núcleo, na célula eucariótica. O ácido ribonucleico, ou RNA, ele vai estar principalmente no citoplasma, tá certo? O RNA. Só que, ó, todo o RNA, ele é sintetizado no núcleo, porque a síntese de RNA é feita a partir de um molde de DNA. Como o DNA está sempre no núcleo, a síntese do RNA é feita no núcleo. E depois ele migra. O RNA mensageiro, assim que ele é sintetizado, ele vai para o citoplasma. O RNA transportador também, ele é sintetizado no núcleo, mas vai para o citoplasma. E o RNA ribossômico tem bastante no núcleo, mas ele também migra para o citoplasma, que vão formar os ribossomos, o RNA ribossômico. Também vai ter RNA onde? Nas mitocôndrias e nos cloroplastos, tá? Qual que é a função do DNA na célula? Informação genética. E do RNA? Síntese de proteínas. Na síntese de proteínas, os 3 RNAs é que fazem essa síntese. O RNA transportador, ele leva o aminoácido até o ribossomo, que é formado por RNA ribossômico e proteínas ribossomais, que vai estar onde? No RNA mensageiro. Então, os 3 RNAs juntos é que vão fazer a síntese de proteína, tá? Sim, todo ácido nucleico ele tem uma pentose, ele é formado por pentoses também, né? Ele é formado de nucleotídeos. Cada nucleotídeo vai ter uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. A pentose do DNA é a desoxirribose e a pentose do RNA, a ribose. As bases pirimídicas, tá? Então, bases púricas e pirimídicas. Pode ser púricas também, tá? Não precisa ser purimídicas. Depende do livro que você vai estar estudando. Então aqui, ó, bases púricas e pirimídicas. As pirimídicas vão ser citosina e timina no DNA, citosina e uracila no RNA. E as púricas, adenina e guanina no DNA, adenina e guanina no RNA. Isso não muda, tá? Veja, aqui um esquema mostrando para vocês, ó. Adenina, citosina, isso daqui, ó, é a base nitrogenada, tá? Vejam, isso aqui, ó, para mostrar para vocês como que é uma DNA é sempre fita dupla, tá? E RNA fita simples. Só tem uma parte de RNA que é fita dupla, que é no RNA transportador. Aqui mostrando para vocês como que é uma molécula de ácido nucleico. Vai ter, ó, a base nitrogenada, essa parte aqui,
a pentose e o grupo fosfato, tá? Então aqui, ó, adenina, a citosina, a guanina. Aqui nós vamos ter, ó, a timina, ela vai ter CH3. E a uracila vai ter só o H nessa ligação aqui. Ribose, ó, aqui, ó. Se tiver só o OH, é a ribose, tá? E se tiver o H, vai ser a desoxirribose, nesse carbono aqui, ok? Isso aqui, ó, veja. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo, ele tem os 3 componentes. Ele tem a base nitrogenada, o açúcar, né, a ribose, e o grupo fosfato. Se ele não tiver o grupo fosfato, ele vai ser um nucleosídeo, que ele vai ter só o açúcar e o grupo fosfato. Opa, desculpa. Então vamos lá. O nucleotídeo vai ter a base nitrogenada, o açúcar e o grupo fosfato. Se ele não tiver o grupo fosfato, ele vai ser um nucleosídeo, que vai ter só a ribose, o açúcar e a base nitrogenada. Aí, ó, a conformação da molécula de DNA, sempre fita dupla, tá? E A sempre pareia com T, C sempre pareia com G, ok? Isso aqui, ó, uma escada torta. Veja, adenina sempre pareia com timina, fazendo 2 pontes de hidrogênio. E citosina sempre pareia com guanina, fazendo 3 pontes de hidrogênio. Sim, os açúcares de uma célula, componentes orgânicos, os carboidratos. Tem açúcar na célula? Sim, tem açúcar e tem bastante, tá? Essa aqui é uma molécula de glicose, né? C6H12O6. Além daquela molécula de glicose lá, nós vamos ter oligosacarídeos ligados a proteínas. Esses oligosacarídeos ligados a proteínas pode ser por meio de uma ligação glicosídica. Aí nós vamos ter aqui, ó, manose e asparagina. Então vejam, aqui, ó, manoses, tá? Asparagina. Isso aqui, ó, uma proteína ligada em um açúcar. Então aqui nós vamos ter uma glicoproteína. Aqui, ó, asparagina e a parte de galactose. Vejam, esse daqui, ó, é um açúcar que tem muito no corpo humano. Ele é estoque, tá? A função de estocar glicose. Estocar glicose é o glicogênio. O glicogênio, ele é sintetizado no fígado. Então vejam, o glicogênio é uma molécula ramificada que contém 30.000 unidades de glicose. Então ele é um homopolímero. O que é um homopolímero? É um polímero formado por monômeros iguais, tá? Sempre glicose. Isso aqui, ó, tudo glicose aqui, tudo glicose, tá? Vejam, o glicogênio, ele é ligado por ligações, ó, alfa 1, 4, tá? As ligações alfa 1, 4 aqui, ó. Só nas ramificações que vai ser 1, 6, essa ligação, ok? Isso aqui vai ser, então, o glicogênio. Reparem, alfa 1, 4, ligando, né? A polimerização dele, e quando for a ramificação, alfa 1, 6. Sempre glicose, 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 glicose. Então, continuando aqui, pessoal, ó, ainda falando de componentes orgânicos, nós vamos falar agora então das proteínas, tá? O que são proteínas? Proteínas são heteropolímeros de aminoácidos. O que é um polímero? Polímero é uma molécula muito grande, né, formada por monômeros. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Os aminoácidos, eles não são todos iguais. Aqui, ó, nós temos 20 aminoácidos, que são os mais comuns, né? Tem alguns diferentes, mas que só tem bactérias. Esses daqui são os 20 aminoácidos que vão formar as proteínas do corpo humano. Eles são diferentes um do outro. Então, se eles são diferentes, então eles vão formar um polímero, um heteropolímero, diferente do glicogênio, que nós acabamos de falar, que é um polímero também, mas formado de subunidades idênticas à glicose, só formado de glicose. Então, o que acontece? Vai ser um homopolímero. Proteínas, então, são heteropolímeros. E as unidades básicas são aminoácidos, tá? Então, nós vamos ter, ó, aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos,
aminoácidos neutros e vamos ter os neutros polares e os neutros não polares. Aqui são os 20. Veja, isso daqui é uma estrutura primária, a estrutura primária de uma proteína. Essa daqui, no caso, é uma ribonuclease pancreática bovina, tá? O que é a estrutura primária da proteína? É quando, veja só, ela é a proteína linear. Um aminoácido ligado no outro por ligação peptídica, mas assim, linear. Essa estrutura primária, ela vai se arranjar numa estrutura secundária, que pode ser em alfa-hélice ou em pregas, tá? Pregas beta ou beta pregueada. Ó, estruturas secundárias das proteínas. Hélice alfa ou folha dobrada, ou folha pregueada, tanto faz. Ela pode ser assim, a estrutura secundária, ou desse jeito aqui, a beta pregueada. Ou então, a proteína que era linear, ela se dobra, tá? O aminoácido ele vai se dobrando sobre ele mesmo, a proteína, né? E vai ficando com essa forma aqui. Veja aqui, ó. Estrutura linear, tá? Tá aqui, ó. Da proteína. Tá aqui, ó. O que nós vamos ter aqui, ó? As estruturas terciárias de proteína pode ser a fibrosa ou a globular. Globular tem aqui, ó. B, C e D. Isso daqui, vejam a estrutura terciária da proteína, ó. Ela pode ter aqui, ó. Isso daqui, ó, a beta pregueada, e aqui vai ter a alfa-hélice. As duas formas de secundária, ela vai se juntar na forma terciária, a globular. Se for o caso, né? Se ela tiver, mas ela pode ter só beta pregueada ou só alfa-hélice, tá certo? Na estrutura terciária. E o que é a estrutura quaternária? A estrutura quaternária da proteína, veja, é quando subunidades, já em forma terciária, se juntam, tá? Essa daqui, pelo jeito, deve ser a hemoglobina, tá certo? Ó, que ela é formada por 4 subunidades. 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. E ela tem o grupo M. O grupo M, que é onde fica o ferro. Por isso que dá a cor vermelha para o sangue, tá? O pigmento hemoglobina. Veja, beta 1, a subunidade beta 1, subunidade beta 2, subunidade alfa 1, subunidade alfa 2, tá? Essa daqui então é a hemoglobina. Quando a gente fala que uma proteína desnatura, o que é isso? Veja, as forças que unem, o tipo de ligação que une e que mantém essa estrutura ligada aqui, ó, na estrutura quaternária, geralmente são forças de Van der Waals, não são forças iônicas, e não tem aqui uma ligação forte, por exemplo, não tem ligação covalente unindo essas subunidades aqui. Então, por exemplo, o aquecimento dessa proteína nessa estrutura quaternária aqui faz com que desmonte, com que perca essas forças, as pontas de hidrogênio, as forças de Van der Waals, e aí ela vai se desmanchar, né? Ela vai se desmontar, as subunidades vão ser separadas. Isso é a desnaturação da proteína, tá? Era isso, pessoal. Bom estudo então para vocês. Até a nossa próxima aula.